Meio-dia 26, voltamos com o nosso balanço geral. Atenção, agora a gente vai falar de algo importante no mercado de trabalho. Uma pesquisa revelou que mulheres ainda ganham salários menores comparados aos homens e que também encontram muitas dificuldades em assumir cargos de liderança. Esse estudo ainda mostrou que boa parte das entrevistadas já sofreu algum tipo de assédio no ambiente de trabalho. É uma realidade que precisa mudar, veja só. As mulheres ainda lutam até hoje para ter o seu espaço reconhecido no mercado de trabalho e em diversos setores da sociedade. Mas para chegar até este nível, elas enfrentam muitas barreiras e discriminação, de todos os tipos. Aline viveu experiências que marcaram sua vida enquanto trabalhava no mundo corporativo. Tive algumas situações, né? Assim, situações onde eu tive um posicionamento, por exemplo, de um vice-presidente que falou que eu me arrumava demais. E isso constrangia ele. Então, era como se eu precisasse ir menos arrumada. Já tive situações, sim, de chegar na sala e me pedirem café, achando que eu era secretária e eu era a gerente da área. Ela relembra que o trabalho que exercia de liderança na empresa era predominantemente ocupado por executivos homens. Desde o início eu trabalhei muito com um ambiente masculino, né? Eu trabalhei em empresas de tecnologia, só numa época que eu trabalhei com varejo que eu não trabalhava com tantos homens, né? Assim, mas acho que para começar eu sempre tive uma remuneração mais baixa do que os homens, mesmo estando no mesmo nível. Não na mesma função, mas no mesmo nível. Os casos de assédio foram tantos que a vida pessoal chegou a ser afetada com pequenas mudanças de comportamento. E só após denúncias, ela conseguiu se impor diante das situações. Na vida pessoal eu tinha uma flexibilidade, as pessoas me viam como uma pessoa muito generosa e tudo. E no trabalho eu tinha que tomar muito cuidado com isso para não se parecer que eu era a secretária, que além de gerente de RH, eu era secretária também. Então, as pessoas entendiam, às vezes, por eu estar cuidando de alguma coisa que era importante para mim, naquela experiência, de que eu estava ali para pegar café, pegar biscoito e tudo mais. Então, eu parei de fazer isso. Pesquisa realizada por uma consultoria no ano passado e divulgada neste mês revelou que mais de 90% das 1.419 mulheres entrevistadas ainda sofrem assédio no ambiente profissional. O objetivo da pesquisa foi entender nas mulheres que estão no mercado de trabalho quais são as barreiras que elas enfrentam, que tipos de situações que são mais presentes, os vieses inconscientes e o que tem funcionando bem que a gente precisa manter. Um dos dados da pesquisa mostrou que no Brasil, 9 em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de assédio ou discriminação na carreira e que 59% delas temem represálias caso denunciem essas agressões. Nós ainda enfrentamos barreiras no nosso crescimento dentro das organizações. Algumas situações, como a falta de pagamentos iguais para pessoas na mesma função ou oportunidades de crescimento, ainda são questões que fazem com que as mulheres não estejam na mesma proporção nas cadeiras executivas quanto os homens. Segundo Gisele, ainda há um longo caminho a ser percorrido nas organizações de forma a equiparar a capacidade das mulheres em todas as áreas. Uma das coisas que a empresa precisa fazer é ter bons canais de denúncia e um bom preparo das pessoas para acolher essa denúncia. Ele não tem que ser um ato heróico da mulher em denunciar, até porque a gente viu na pesquisa que 58% das mulheres têm receio de denunciar alguma situação de assédio por medo de retaliação. Então, precisamos também criar ambientes seguros para que isso não seja apenas um ato heróico, e sim parte de um processo organizacional. Esta advogada explica o que pode ser feito caso alguma mulher seja discriminada e quais medidas tomar. A vítima deve procurar os canais de denúncias da empresa ou o RH, na ausência dos dois, o sindicato de classe, a polícia militar ou o Ministério Público do Trabalho.
Caso haja o canal de denúncia ou RH, a empresa é importante implementar um processo administrativo de maneira sigilosa, que possa respeitar todos os envolvidos, vítima, o denunciado e as testemunhas. Agora, atuando como consultora e mentora, a Aline consegue orientar outras mulheres que passam pela mesma situação, a expor os assédios e não se tornarem reféns das circunstâncias. Acho que a partir do momento em que uma pessoa se incomoda pelo que aquilo está sendo feito, aquilo não pode mais ser feito. Já avançamos muito, mas ainda tem um caminho longo a percorrer, mesmo que as leis mostrem isso, ainda existe um cenário que na prática fica destoante.